Boa noite a você. Boa noite a você que está no Instagram, você que está no Facebook. Falei certo, Juju? Facebook, Instagram e Facebook? Insta no meu? Uhum. Então, boa noite a você que está no Instagram. Boa noite a você que está no Facebook nos acompanhando. Para mim é uma alegria. Nossa, já tem um monte de gente chegando. Já chamo vocês, meninas, para dividir a live. Para mim é uma alegria muito grande poder estar fazendo essa sequência de lives de um cantinho muito especial aqui da minha casa, aproveitando esse horário, um horário desafiador, mas um horário que tem assim feito muito bem para as nossas vidas, para o nosso desenvolvimento. E eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado nessa semana de lives falando sobre feridas emocionais. Nós estamos hoje transmitindo simultaneamente para o Instagram e para o Facebook. Então, de vez em quando eu vou virar para cá e falar: olá, pessoal do Face, meu amigo Goiânia, minha amiga Lilian, um beijo no coração, que saudade de vocês, Bárbara, José Carlos, boa noite. E para vocês que estão aqui no Instagram, eu já vi aí as psicanalistas que têm topado essa parceria, esse desafio com a gente, para poder estar fazendo essa sequência de lives. Daqui a pouco a gente chama. Oi, Patrícia. Patrícia é minha aluna lá de Mantiqueira. Mas quem está online aqui com a gente no Instagram. E é com muita alegria que nós estamos desenvolvendo essa sequência de lives para poder estar falando um pouquinho, na verdade, fazendo uma troca, uma interação com outras profissionais da formação psicanalítica que já atuam no campo de trabalho, né? Elas são formadas pelo ITL Instituto Transformar Lives, é uma instituição que eu tenho o prazer e a alegria de ser a diretora e a fundadora, mas que eu sempre exalto e glorifico o nome do nosso Deus. Quem me conhece sabe que eu sou cristã, porque essa é uma instituição que surgiu no coração de Deus e Ele nos presenteou em cuidarmos dela. E é com muita alegria que mesmo nessa pandemia, mesmo com esses desafios, eu posso respirar, agradecer aos alunos, agradecer aos professores que estão conosco, agradecer a você que nos acompanha, em dizer que o TL está indo bem. Muito obrigada. Olha a Letícia, nossos alunos aí das formações 2021 acompanhando. E são muitos desafios, né, no nosso dia a dia, mas mesmo assim nós viemos vencendo cada um deles. E a nossa instituição, ela é sediada em Piabetá, no Rio de Janeiro, onde nós temos formações que transformam vidas. Dentre essas formações, nós temos a psicanálise, estamos também fazendo turmas, inscrições abertas para terapeutas cristãos, temos a teologia em parceria com faculdades, com reconhecimento pelo MEC, temos o projeto Análise para Todos, com parcerias com a equipe de alunos em Saracuruna. Nós temos o projeto Equilíbrio Emocional e Espiritual e também apoiamos obras sociais. E nas obras sociais nós ajudamos pessoas, ajudamos famílias. Temos o atendimento que nós chamamos de pro bono, né, que é o atendimento de acolhimento nesse momento de pandemia. Inclusive, nós estamos com a agenda aberta para o atendimento de acolhimento. O que seria esse atendimento? Os nossos formados, né, psicanalistas se propuseram a estar atendendo a nossa sociedade presencial e online a um valor acessível a todos, é claro. E nesse valor acessível você vai ter até 10 sessões com esse profissional. Então, se você quiser saber mais informações, quiser estar precisando cuidar da sua emoção, alguém para conversar nesse momento, eu quero te convidar a entrar em contato conosco. O nosso contato da nossa Secretaria-Geral é 21 96633 1350. Você vai falar com a Carla e ela vai te explicar como funciona. As vagas são limitadas. No início do ano nós abrimos vagas, com uma semana já havia fechado todas as vagas, então corre lá. Se você sabe de alguém, se você conhece alguém, ou se você precisa desse acompanhamento emocional, esse é o momento onde profissionais orientados e indicados por mim
estão atendendo em modelo de acolhimento com um valor acessível, tá bom? É a conscientização do ITL Instituto ajudando a nossa sociedade a ser uma sociedade melhor, porque afinal de contas, nós acreditamos em transformação de vidas, tá certo? Alguém já perguntou aqui no online, ó, o valor. Então, no atendimento de acolhimento, o valor é de R$60, 10 sessões. A cada sessão a pessoa investe esse valor e existem os pacotes de sessões. E aí você precisa entrar em contato para poder verificar a possibilidade, forma de pagamento, se ainda há vaga, porque eu estou anunciando, mas como eu disse, nós abrimos a agenda esse início de semana e hoje é sexta-feira. E aí eu não sei te informar se ainda tem vaga, mas tendo vaga você será muito bem acolhido pelos nossos profissionais para tratar das emoções. Os atendimentos são feitos em Piabetá e também em Mantiqueira, Xerém, que são as sedes do Instituto Transformar Life, sede e subsede. E nós temos a parceria com uma equipe que atende em Saracuruna, bem no centro de Saracuruna, na Praça da Estação. Então, querendo saber mais detalhes, é só entrar em contato com a nossa coordenadora geral, ou então você deixa aqui embaixo na live um comentário, ou, melhor ainda, chama no direct, no Instagram, ou lá no privado, no WhatsApp, que a gente responde você e orienta melhor, tá certo? Tem mais gente chegando. Ok, Patrícia. É a Patrícia. Eu só vi a pergunta e não tinha visto a pessoa, Patrícia. Agora que eu consegui focar teu nome. Eu tô um pouquinho longe da tela, então eu não vou conseguir curtir, né? Às vezes eu aceno para todo mundo. E hoje não vai dar. Mas eu gostaria de te pedir que se essa live e esse conteúdo de matéria estiver te fazendo bem, que você mande aí seus corações. Oi, Anderson Cardoso, meu amigo, dá um abraço naquela nega delícia que é a Daniele, viu, minha amiga? Tô com saudade de vocês, hein? Que tal a gente marcar e tomar um cappuccino, meu querido? Vamos lá? Então, obrigado pelos corações. Então, a proposta dessas lives que nós estamos desenvolvendo nesses dias é trazer a conscientização, é trazer a percepção de como o adoecimento emocional, o transtorno e as dificuldades emocionais atrapalham a nossa vida. É nós aprendermos a nos olhar, né, a nos permitir perceber que existe algo dentro da gente e que precisa e pode ser melhorado. É percebermos que as nossas emoções, elas são formadas desde o ventre, desde a primeira infância, e todas as nossas experiências, elas vão contribuindo. Deixa eu conectar aqui, que o conector do celular soltou. A Júlia fala assim: mãe, a senhora fala tudo o que acontece. Eu fico rindo. Foi? Porque aconteceu, né, gente? Aqui tá todo mundo aprendendo. Foi. Agora o carregador ficou. Vai que eu tô falando, o treco descarrega e você fala: ih, caramba, cadê a Tati? Mas vamos lá. Como psicanalista e como cristã, eu tenho aprendido ao longo de mais de uma década de profissão e mais de uma década envolvida assim com o cristianismo, e em conhecer a Cristo, eu tenho aprendido a perceber como são desafiadoras as dores de uma alma humana. Eu sei que no momento de pandemia, a gente quer ouvir coisa boa, a gente quer falar notícia boa, a gente quer... Isso é muito importante, né? Porque a Bíblia vai falar que é bom trazer à memória aquilo que dá esperança. Mas existem algumas situações nas nossas vidas em que, por mais que a gente force a boa memória, por mais que a gente busque a esperança, por mais que a gente entenda a necessidade de trazer coisas boas, de falar e sentir coisas boas, de vez em quando isso não acontece. E é muito interessante a gente perceber que isso acaba se tornando uma rotina, uma sequência repetitiva. Quando a gente fala das emoções, as emoções elas acabam influenciando naquilo que nós somos, nas nossas decisões, influenciando na forma com que a gente
têm uma perspectiva de vida, elas acabam influenciando nas nossas escolhas, nos nossos gostos, se a gente gosta, se a gente não gosta. Você já parou alguma vez para pensar o porquê que você gosta de sapato azul e não de rosa? O porquê que o preto te atrai e o amarelo, sabe, não é muito bacana? Ou porquê que você gosta de morenas e não de louras? Ou porquê que você gosta de louras e não de morenas? São os gostos, as escolhas e os comportamentos que a gente vai aprendendo a ter ao longo da vida e que, na verdade, são uma consequência de um todo, né? Um círculo que nos envolve, tanto da sociedade, quanto da família, quanto dos locais em que a gente passa, quanto das pessoas que passam pela nossa vida. Mas o fato é que todas essas situações vão fazendo com que a gente perceba quem nós somos, como a gente sente esse mundo e que emoções nós vamos vivenciar. É muito interessante que eu sempre destaco que a nossa infância ela é uma parte muito importante da nossa formação. É a parte onde, na verdade, a base de tudo vai receber a primeira escrita, o primeiro impacto, vai modelar os relacionamentos, vai nos ensinar a como lidar com alguns afetos, com algumas dores. Obrigado pela coraçãozinha aqui no Face. E aí, a criança, ela, elaborando todas essas emoções, ela acaba trazendo para si, criando dentro de si um universo, uma forma de ser e de sentir. E isso, de uma certa maneira, acaba marcando com muita intensidade as decisões e a forma de agir dessa criança. E aí, no atendimento psicanalítico, ou mesmo em atendimento e acompanhamento e aconselhamento, nós temos tratado e cuidado de muitos adultos, de muitos jovens, homens, mulheres, independente da idade, que, na verdade, quando chegam no consultório para atendimento, chegam com dores muito profundas, distorções nas emoções, uma forma estranha de sentir a vida. E aí a gente vai percebendo que esses adultos, eles são um reflexo de tudo que aconteceu na primeira infância. E essa primeira infância ela é tão intensa, ela é tão forte, que ela vai fazer com que a emoção se perpetue, se reproduza, e não só a emoção vivida, a forma de interagir, a forma de ver o mundo, a perspectiva comportamental, a perspectiva emocional, as sensações, as elaborações e as formas de relacionamento vão sendo afetadas por conta desses impactos emocionais na primeira infância. E isso é tão sublime, e aí eu sempre trago um contexto onde eu acredito na fé, é que é necessário sim cuidar da infância, mas não só da infância que nós vivemos, não só das crianças de hoje. É necessário que o adulto aprenda a se permitir a cuidar da criança que existe dentro dele. Só que cuidar da criança não é permanecer na infância. Eu sempre falo isso nas minhas lives. Tem gente que pega aquela parte do preciso ser criança para herdar o reino de céus, que Jesus ele vai fazer tudo por mim, quando na verdade isso significa que eu preciso cuidar da estrutura de inocência que existe dentro de mim, mas eu também preciso ensinar essa criança o que é autorresponsabilidade. E aí existem situações nas nossas emoções que nós é quem precisamos aprender a fazer uma outra leitura, nós é quem precisamos aprender a escolher o que sentir, o que viver. Nós precisamos aprender a nutrir as nossas emoções, os nossos afetos com uma qualidade melhor. Existem pessoas que durante uma vida não souberam o que é um abraço de verdade, um afeto de qualidade. E aí essas pessoas crescem com algumas limitações ou alguns excessos. É muito interessante a gente sempre lembrar que as emoções distorcidas, as feridas emocionais, elas vão encaminhar, elas vão direcionar a pessoa aos excessos. Assim como todo excesso de amor humano é ruim, a falta do amor humano também é ruim, né? Os dois polos são muito ruins. E aí você comenta aí, por favor,
deixa o seu comentário, participa com a gente. O excesso de amor humano, ele não é ruim, ele não é danoso. Quando a gente ama demais, quando a gente se doa demais, quando a gente precisa sempre do outro, é quando a gente não consegue existir sem que a outra pessoa nos dê um ponto de afirmação. Ou então quando o nosso mundo se abre porque um relacionamento acabou e aí a gente vai vivendo uma dependência das emoções que não consegue se acertar. E no outro polo extremo nós temos pessoas que na verdade nunca tiveram uma experiência de amor saudável. A Letícia colocou assim, sim, cria uma dependência. Isso aí, Letícia. Cria uma dependência e essa dependência distorce. Ela é um reflexo de uma emoção afetada. Assim como a falta de carinho, a falta de zelo, o excesso de altivez, a arrogância, né? São outros modelos de distorções. Quando a gente fala de emoções, a gente precisa aprender a perceber as intensidades. É nesses pontos em que eu amo a psicanálise, porque ela fala que o ser humano precisa aprender a vivenciar as suas intensidades. E eu amo a Bíblia, porque a Bíblia vai falar que são nos extremos que existem as distorções, e aí eu preciso aprender a ser equilibrado. Nem salgado demais, nem doce demais, nem sem sal demais. Então os extremos são perigosos. E todas as vezes que nos relacionamentos humanos os excessos acontecem, as feridas emocionais surgem. Quero lembrar que feridas emocionais, elas nem sempre são notadas no corpo. Mas todas as vezes em que elas são graves, o corpo vai sentir o reflexo disso. A Patrícia falou aqui no Instagram, ó. A questão do excesso. No amor, em exemplo, se faz com o que dar demais. Também pede demais. E assim existe o conflito. Sim, Patrícia, exatamente. No amor, alguém se doa demais, o outro exige demais. E aí, tudo que é demais faz mal. Eu costumo dizer que se no primeiro relacionamento, Deus quisesse que o homem e a mulher fossem literalmente essa coisa excessiva colada, ele faria um monstrinho de 4 braços, 4 pernas, 4 olhos, tudo colado. Mas não, primeiro ele foi lá, formou o homem com a sua estrutura, né, com a sua perspectiva de vida, com as suas responsabilidades. E aí depois ele veio estruturando a mulher com uma estrutura contínua da primeira, mas com uma forma diferente de ser, de lidar, de sentir, para que eles se complementassem em tudo que fizessem, em tudo que faziam. E aí, na verdade, a unidade da emoção, aonde existe uma completude entre um homem e uma mulher, ela precisa também alcançar a área emocional. Além de cuidar um do outro, é preciso que as emoções se melhorem, é preciso que os indivíduos entendam que cada um tem seu tempo, tem o seu jeito e precisam se respeitar e, com o passar do tempo, abrir mão de algumas situações e adaptar outras. Mas que somos indivíduos com os nossos desejos, com as nossas vontades, com os nossos desprazeres e prazeres. E por causa disso, nós precisamos aprender a lidar com essa informação. Aqui no Facebook a Letícia falou assim, Tati, e quando se trata do amor e cuidado excessivo de mãe? Fala um pouco sobre os danos que pode causar. Letícia, um pouquinho essa pergunta, porque hoje a proposta dessa live é nós interagirmos. Então eu não vou fazer a live sozinha. E aí agora eu vou estar convidando, obrigado pelos corações, gente, muito obrigado, viu? Eu vou estar convidando agora as nossas formandas em psicanálise que têm aceitado o desafio de estar conosco nessas lives, contribuindo para a sua vida, contribuindo com a informação, se doando no melhor. E aí a gente vai falar sobre esse caso também, tá, Letícia? Então eu vou estar chamando aqui no Instagram. Deixa eu chamar aqui no vídeo. Se prepara aí, hein? Juliana, psicanalista Juliana Souza, psicanalista Luciana Nascimento, psicanalista Jaqueline Reis. Eu falo meninas, mas é o carinho, ó. São 3 mulheres abençoadas, profissionais em excelência,
que eu tenho acompanhado na formação e que a cada dia eu tenho visto crescer em obra e graça e nos cuidados com a saúde emocional. Então, a gente se juntou esses dias de pandemia para poder estar falando sobre esse tema, que são as feridas emocionais. E as feridas emocionais, elas têm cura, mesmo que seja um processo de curar. Tá faltando a Jaqueline. Hoje eu estou num cantinho diferente da minha casa. Semana passada eu estava num canto muito gostoso, que são as plantas. Hoje eu estou aqui, ó, dá para ver aí, gente, olha, um pedacinho da minha coleção de Freud. Não tem como não falar de Freud, né? Não tem. Mais abaixo são as Bíblias, mas melhor ainda é ter a companhia de vocês. Tá faltando a Jaqueline, convidei ela, deixa eu ver aqui. Convidar de novo. Qualquer coisa ela entra daqui a pouco. Então, enquanto a Jaqueline não entra, eu quero permitir, né, pedir a Luciana, a Juliana, e aí, olha ela aí, depois a Jaqueline se apresentem e a gente já conversa um pouquinho sobre emoções. Falem aí, senhoras. Boa noite. Boa noite, povo lindo e maravilhoso. Eu sou a psicanalista Luciana Nascimento, formada pelo Instituto Transformar Life. Vou falar novamente, nós temos aí a nossa mestra, a nossa mentora, essa grande profissional maravilhosa que é a Tati Lima, que nos ajuda diariamente. É uma pessoa assim, fora de sério, uma profissional top, que está sempre disposta a ajudar. E graças a ela que estamos aqui, com essa oportunidade que ela tem nos dado de dividir a live e de ajudar pessoas. Tudo isso com incentivo e ajuda dela. Amém, amém. Beijo no coração, Lu. Boa noite, Juliana. Boa noite, sou Juliana Souza, psicanalista. E, gente, sem palavras, sabe? Eu fico olhando a Luciana falar, eu fico, gente, ela copiou tudo que eu ia falar. Eu não tenho o que falar, né? Essa mulher é extraordinária. Ela é Assim eu vou extraordinária. chorar, gente. Eu vou chorar pro Brasil todo ver, para. É extraordinária no que faz. Mulher abençoada, de um conhecimento, assim, fora do comum. Às vezes eu falo para minhas filhas, a Tati é o nosso crânio, ela é a mulher, ela é top. Ela que fala tudo, ela nos ajuda, a gente corre nas dúvidas, ela ajuda. E é muito bom estar aqui nessa noite, junto com as minhas amigas, para falarmos um pouquinho, né, de um tema tão atuante. A Tati, aí no início das suas palavras, falou sobre o tempo que a gente está vivendo e que a gente gostaria, sim, de falar um monte de coisas legais, mas também falar sobre coisas que doem. Muitas das vezes é necessário para que haja cura, né? Maquiar algo que dói não é legal, porque faz uma maquiagem, daqui a pouco essa dor ela vai aparecer novamente. Então, é tempo de falar um pouco, sim, sobre feridas emocionais, sobre algo que incomoda muitas das vezes, para que essa cura chegue, né? Porque o tempo que a pessoa fica negando o que ela sente, a cura não vai chegar. Mas quando ela entende que dói e que precisa fazer alguma coisa para melhorar isso, aí a cura acontece. Verdade. Meninas, eu vou chorar se vocês continuarem falando essas coisas, hein? Boa noite, sou Jaqueline, psicanalista, terapeuta em floral de bar. Fico muito feliz também de estar junto dessa equipe, né, agregando conhecimento para poder ajudar mulheres e homens que querem ser transformados, que querem ser curados. Isso é muito bom. E como as meninas falaram, né, a gente fica sem palavras em falar da nossa professora Tati, que é maravilhosa, carinhosa com a gente, sabe? Tira as dúvidas. Então, assim, ela é tudo de bom. Tudo que você precisa, a Tati tem. E eu fico muito feliz de fazer parte desse time. Isso vocês estão dizendo que fora do dia da TPM. Vamos lá. Deixa eu parar de palhaçada, ficar séria de novo. Deixa eu só responder aqui no Facebook. Daniele, meu amor,
Beijo. Gente, compartilhe essa live com alguém, chama aí o pessoal. Nós temos aqui no Instagram 4 profissionais, olha, não é pouca coisa não, hein? 4 profissionais que estão com o coração aberto para interagir, para trocar informações, para responder você ao vivo, né? Já tem pergunta aqui no Facebook para a gente responder, viu, meninas? E quem está no Instagram, digita aí a pergunta. Se eu não conseguir ver, vocês me ajudam, vocês leem. Porque nós queremos que você receba o máximo de informação de qualidade para que você absorva essa informação e dentro de você algo aconteça para que você se permita a ajuda e que sim, a cura, o caminho da cura comece a ser trilhado dentro das nossas emoções, dentro das suas emoções. De repente você está bem, mas você conhece alguém que tinha que estar assistindo. Então, compartilha com essa pessoa essa live. Depois segue a gente nas redes sociais. Sempre que termina a live, eu coloco lá, marco a rede social de todo mundo. E nos ajude compartilhando os nossos posts para que cada vez mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de vida, tá certo? Vamos lá, então. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre feridas emocionais. E eu queria falar hoje sobre abandono, né? Semana passada a gente falou muito sobre Rejeição. rejeição. Semana passada não, foi quarta-feira, né? Quarta-feira. Nós falamos sobre rejeição. E aí eu queria falar um pouquinho sobre abandono. E quem vai começar a falar? Vamos fazer aquela ordenzinha do relógio ou vamos deixar à vontade? Pode ser a ordem do relógio. A ordenzinha do relógio, então, tá com você, Luciana. Começou comigo? Então vamos lá. Começou contigo. Vamos falar um pouquinho referente à pessoa, né, que tem essa característica do abandono. Geralmente, a gente pode dizer até que uma criança, dependendo da leitura que ela faz, quando os pais a levam para um hospital, se naquela semana ela é necessário ela ficar internada, se porventura ela ficando internada, os pais indo para casa, e ela achar que naquela semana ela foi malcriada, ela reagiu de forma que não deveria com os pais, isso pode causar uma ferida do abandono nela. Porque a mentezinha dela vai fazer a leitura que ela foi abandonada pelos pais. Ou até mesmo uma criança, quando os pais a levam para passear na casa dos avós, e assim eles a deixam lá. Então a criança pode interpretar isso como um abandono. Da mesma maneira, os pais que trabalham muito e quase não têm tempo para os seus filhos, essa criança também pode fazer essa leitura do abandono e assim ele se sentir abandonado. E dessa forma ele começa a utilizar a máscara do abandono, que automaticamente ele vai se tornar um adulto dependente, devido a esse abandono que na mente dele, naquele momento, foi ferido dessa forma. Então, cada pessoa que tem esse abandono, que sofre, né, com a ferida do abandono, ela vai reagir de uma forma na sua fase adulta. Mas, geralmente, essa ferida do abandono, ela é feita na criança, geralmente até os 2 anos. Vamos lá, psicanalistas, vamos complementar. Às vezes, a pessoa se pega, né, despertando a ferida do abandono com o falecimento de alguém. Às vezes, quando alguém falece, né, ela se sente abandonada por esse parente que foi embora, por esse amigo, por esse alguém que foi embora. E aí ela se pega, né, com esse abandono, com essa, poxa, porque ele partiu, porque ele foi embora. Mas aí, como a Luciana bem falou, é algo que é feito lá na primeira infância, né? Às vezes, com a chegada de um bebê, né, Lu? Isso. Às vezes um bebê chega para essa família e aí a criança, ao ver a mãe ali tendo cuidado, passando mais tempo com o bebê que acabou de chegar, ela acaba se sentindo abandonada. Isso. E aí a vida vai passando, o bebezinho, o irmãozinho vai crescendo, e aí ela carrega essa questão de lá, quando seu irmãozinho chegou, até a fase adulta. Aí, de repente, perde alguém e tá lá, aquele sentimento de novo,
sendo aflorado dentro dela, do qual ela nem sabe de onde surgiu, como apareceu, o que está acontecendo. Ela tem sensações. Ela sabe que tem um vazio, tem algo que está a incomodando, que está preocupando, mas não sabe a origem. Mas aí, quando a gente faz uma análise, a gente vai perceber que pode ter sido instalada essa questão do abandono quando o irmãozinho chegou. E ele se assusta, né? Às vezes o paciente se assusta, porque diz, nossa, como? Como, doutora? Doutora, como isso? Meu irmãozinho chegou, eu nem sei de nada, eu não me lembro de nada. Mas está lá no inconsciente dele, aquela sensação de abandono. Né? Ele cria aquela expectativa de estar com os pais para sempre, de repente chega um irmãozinho e acaba tomando o seu colinho, né? Na mente dele, tomou o meu colinho, e aí o abandono se instala. E muitas das vezes também não é nem necessariamente a chegada, mas às vezes é um irmão que é mais levado que o outro, ou o irmão que está doente e a mãe acaba tendo aquele cuidado voltado só para aquela criança. Eu já peguei pacientes assim que nem sabiam que tinham essa ferida por conta da irmã, né, que era a irmã mais espivetada e a mãe só tinha atenção para aquela dali. E foi muito interessante eu tratar essa minha paciente. Isso é complicado, né? Porque isso traz as marcas, né? E você vê notoriamente que a pessoa está sofrendo por aquilo que nem sabia que estava sofrendo por aquilo. Exatamente. É imperceptível para eles, né? Eles não sabem. Eles têm as sensações, as dores, os bloqueios, mas não sabem a origem. Sim, verdade. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidinho. Pessoal do Facebook, vocês estão conseguindo ouvir o áudio aqui através das telas? Porque assim, são dois aparelhos. E aí eu preciso que você me dê o feedback se o áudio está chegando bacana aí. Me faz esse favor, Daniele, Goiana. Me ajuda nisso aí. Me responde se está ouvindo o áudio das nossas psicanalistas falando, tá? Então, deixa eu fazer uma colocação. Bem também para agregar informações. A ferida do abandono, a ferida emocional. Achou, Dani? Obrigada. Obrigada, meninas. A ferida emocional do abandono, ela é uma ferida que ela é um pouco diferente da rejeição. Porque na rejeição, a pessoa não conseguiu viver um relacionamento. Então, existe uma quebra. Não houve uma vivência. Já no abandono, houve algum tipo de modelo de vivência, ok? Ok, pessoal? Houve algum tipo de relacionamento com aquilo que nós, da psicanálise, chamamos de transferência do objeto, ou seja, a gente escolhe inconscientemente alguém ou algo para ter um relacionamento afetivo, né? Igual o bebê escolhe a mãe, escolhe um tio. Às vezes a criança vai com a cara de uma vizinha, mas não gosta da avó. Né? Acontece isso. Então a gente vai perceber que quando a criança ela passa a escolher viver e a escolher um modelo de relacionamento, e aquele modelo de relacionamento é quebrado, é distorcido, acontece o afastamento, né? Acontece o isolamento, a separação. Cria-se ali nesse momento uma sensação, uma projeção de distanciamento que a criança não consegue controlar. Vocês estão entendendo aí no Face? E aí, com isso, dentro da perspectiva da criança, ela vai precisar lidar com essa situação. E o nome, né, a forma com que ela encontra para elaborar isso é essa marca do abandono. Só que quando ela vai crescendo, ela tem reflexos desse abandono. Aí os reflexos acontecem na circunstância como a Luciana citou, né? Acontece como a Juliana explicou, e como a Jaqueline também muito bem trouxe a colocação, às vezes, de uma mãe que ela não escolhe para os filhos, mas só que um dá mais trabalho do que o outro. Deu para entender? E aí,
nessa perspectiva, a criança vai se olhando e ela vai se sentindo sozinha. A marca do abandono ela é feita nessa distorção aonde tem um relacionamento. E em algum momento isso é quebrado e não se tem mais. Mesmo em casos, como vocês citaram, de pessoas que estão dentro de casa, convivendo ainda com seus cônjuges, convivendo com os pais, convivendo com os irmãos, mas elas se sentem afastadas, isoladas e sozinhas. Então, assim, isso é muito comum no consultório, assim como vocês falaram, eu também recebo pessoas com uma característica de abandono afetivo muito grande. É bom a gente lembrar que o abandono da ferida emocional é um abandono afetivo, onde a criança ela está com alguém, mas ela não se sente pertencente. E aí eu queria falar um pouquinho sobre essa sensação de pertencimento, para que as pessoas entendam o que é sentir parte de algo, né? Como a criança elabora esse sentir, como a criança se percebe parte de um ambiente e como essa percepção ela vai acabar modelando a personalidade da criança. Aqueles casos onde a criança parece que não se encaixa na família porque não consegue fazer a leitura adequada das experiências vividas. E existe o abandono real, né? Crianças que são deixadas de lado mesmo, e existe o abandono afetivo, onde a criança se sente abandonada. São pontos diferentes e que aparecem no consultório. Exatamente. Certo? Lembrar sobre isso. Só um instantinho. No caso do abandono afetivo, a gente vai encontrar alguns reflexos no comportamento. A criança ela acaba tendo alguns reflexos no comportamento, como, por exemplo, a criança e o adulto também, né? Porque, afinal de contas, eu aprendi essa frase e gravei para a minha vida. Adultos são crianças de pernas compridas. E aí a gente vai ver uma criança ou um adulto com a dependência emocional, por exemplo, precisando ser aceito por todo mundo, precisando agradar a todos para se sentir parte pertencente do grupo. Vocês já atenderam alguém assim? Já aconteceu algo assim? Sim, sim. Já. Como é que foi? Ela acaba se anulando, né? Ela quer tanto agradar a todos que ela acaba se anulando como pessoa, como indivíduo. Ela faz tudo para todo mundo, ela gasta toda a sua energia proporcionando bem-estar para todo mundo, mas no final das contas, ela quer ser percebida. Ela até está rodeada de pessoas, até tem muita gente ao seu redor, mas o que caracteriza isso é o abandono, e ela quer, de qualquer forma, estar sendo vista. Porque ela tem essa questão do abandono, então ela quer ser vista. Aí ela ajuda, ela se doa, ela se anula, deixa de expressar sua própria vontade, o que ela acha, o que ela pensa, porque acreditando ela que se expressar da maneira que ela quer, pode afastar de novo as pessoas que estão ao seu redor. Porque ela já tem essa questão do afastamento. Então ela tem essa preocupação de se expor, falar o que ela pensa, né? Aquilo que ela entende por certo, vai acabar afastando as pessoas. Então ela não fala. E aí ela vai só cada vez mais ferindo o seu emocional, se anulando, e até que chega um ponto que fica... E quando a gente fala sobre isso no consultório, a pessoa leva um choque, olha pra gente, assim, eu não sei as meninas, mas olha assim, nossa, mas é assim? E quando a gente diz para ele, você está se anulando em favor do outro, ele se choca. Não, mas é o meu trabalho. Não, mas é a minha casa, eu tenho que cuidar da minha casa, eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que cuidar dos meus pais. Mas, na verdade, ele faz isso tudo, ou ela faz isso tudo, para ser vista. Porque quem faz tudo, tem sempre alguém, né? E aí, tá tudo bem, vamos lá. Poxa, você é muito bom no que faz e tal.
Então, mesmo que ele se gaste, que ele se acabe, mas ele acaba sendo lembrado. Então, para ele tá bom. Só que tá bom ao ver dele, né? Aos seus próprios olhos. Mas o corpo tá gritando, o emocional tá completamente destruído, mas ele continua na pegada. Vamos lá, porque eu preciso continuar fazendo o que eu estou fazendo. Aí se atola de coisas. É complicado. É Ô, Ju, complicado. a pessoa acaba perdendo a identidade, né? Porque de Exatamente. tanto querer fazer para as outras pessoas verem, ela acaba não fazendo o que realmente gosta, né? E isso é muito complicado. Porque Se anula. quando a gente se depara com essa pessoa no consultório e a gente passa a conversar com ela, realmente ela percebe, ela cai em si e vê que não tem feito nada para poder se agradar, para poder se sentir bem, né? E aí as marcas, claro, elas vão aparecendo ao longo das análises, né? Porque ela vai caindo na real e vendo que realmente é assim. Isso é muito ruim para a pessoa que tem essa característica, né? E às vezes acaba entrando em relacionamentos, né? Que a fazem ficar cada vez pior, mas só o fato de ter alguém do lado faz com que ela tenha o prazer no desprazer, né? Ela acaba ficando aí naquele relacionamento, vai nutrindo, vai vivendo, porque tem alguém, ela não está abandonada. E aí, às vezes, a pessoa fala, né? Mas por que você não sai dessa situação? Poxa, você pode viver uma vida diferente. Mas aí, inconscientemente, ela precisa disso para ela sentir que ela não está só, que ela não está abandonada, que ela tem alguém. Isso aí. E com isso ela acaba carregando um fardo muito pesado, porque ela acaba aceitando certas situações devido ao medo do abandono. Então ela acaba se ferindo ainda mais, porque quanto mais ela vai se pondo nessa posição, mais agrava a sua ferida. Porque na realidade ela está vivendo um personagem, ela está usando uma máscara ali. Então, com tudo isso, ela vai só se ferindo, só vai aumentando a sua ferida do abandono. E ficando A gente está sempre difícil de falando largar, sobre né? máscara. A gente está sempre falando sobre usando esse termo máscara. E como a gente está numa live bem descontraída, o acesso das pessoas é muito, muito diferenciado de público, eu quero esclarecer para quem está assistindo a gente que quando a gente fala sobre máscara, não é uma máscara de mentiras, ok? São estruturas que são colocadas mediante a dor, né, na frente da dor como uma máscara Uma para que a proteção, gente... né? Isso, uma proteção para que o nosso inconsciente possa conviver de alguma forma com aquela dor. Exatamente. Então, se eu tenho abandono em mim, porque a marca foi feita, e aí eu não soube lidar com essa ferida de forma saudável, eu vou procurar outras formas de lidar com ela. E a gente vai colocando essas máscaras, essas etapas por cima, e elas vão refletindo no nosso comportamento, nas nossas decisões, no convívio. A gente vai aceitando qualquer coisa para não se sentir sozinho, né? Aceita, às vezes, resolver a vida de todo mundo. Existem indivíduos com feridas emocionais de abandono que resolvem a vida de todo mundo, são os salvadores, né? Vai lá, pega, busca, faz, corre, se mata, esperando uma aceitação, esperando um reconhecimento. E aí, geralmente, esse reconhecimento não vem e acontece o que a Luciana falou. A cratera emocional fica maior porque a pessoa cria um relacionamento com uma expectativa e quando percebe o outro seguiu a vida, a outra pessoa fez o que quis e aí aquele indivíduo volta para o buraco do abandono, como a Juliana e a Jaqueline citaram, sem perceber, isso não é calculado, isso não é planejado, simplesmente acontece, mas precisa ser percebido, porque se dói constantemente é porque algo precisa ser mudado.
Então, a máscara, ela às vezes vai estar muito conectada, muito ligada, ou então ela é muito vista nos relacionamentos do comportamento. Por exemplo, mães que vivenciaram o abandono, e aí, Letícia, eu vou entrar na pergunta que você fez. A gente tem uma aluna em psicanálise, a Letícia, e Letícia, acho que cometi um ato falho, eu não sabia se poderia dizer que você fazia psicanálise. Agora foi, a tia errou. Mas, você não podia, desculpa, Letícia, mas acho que não tem problema. Mas vamos lá. Sou humana, não consigo ser perfeita. Ao vivo Tá é tudo assim bem. mesmo, ao vivo é assim mesmo. Tá tudo bem. Mas a Letícia, ela fez uma pergunta muito interessante no início, que foi assim, Tati, fale um pouco sobre o exagero do amor de mãe, quando uma mãe cerca demasiadamente um filho de amor. Por que isso acontece, né? Quais podem ser as consequências? E eu acredito que isso encaixa muito no que a gente está falando agora. Essa mãe, ela tem uma ferida emocional, que pode ser o abandono, e por causa disso escolhe esse filho, viu, Letícia, como um objeto de relacionamento que é só dela. Olha que delicado isso. Muito. Ou algumas mães escolhem os filhos, escolhem a família, se doam integralmente por isso, o amor é despejado, mas esse amor ele não nutre a identidade de quem ela é, como a Jaqueline disse. Porque ela não é só mãe, ela é mulher, ela pode ser profissional, ela é filha, né? Se serve a Deus, ela é serva. Então, assim, essa mulher tem várias facetas. Se ela é uma empreendedora, uma empresária, ela é empreendedora, e ela fica ferida nas outras áreas, porque ela demonstrou um amor em demasia por esse filho, por essa família, para não se sentir abandonado. Então, eu queria que vocês pontuassem isso para a Letícia, que está aqui no Facebook, eu ouvi também. Deixa eu ver o que ela respondeu aqui. Ela deu um monte de kkkk. Letícia, esse kkkk é risada de psicopata. Mas, olha, ela disse que não tem problemas, pode falar que ela está fazendo o curso. Mas e aí, como é que é essa mãe que ama demais o filho? Esse ético, o que é isso? Vamos para Freud. Comentem aí, meninas. Esse amor em demasia, ele pode estar diretamente ligado ao que você acabou de dizer. Ela também passou pela falta. E aí ela vai carregar esse amor em demasia no filho. E reproduzir, né? Vai reproduzir. Vai acabar reproduzindo exatamente o que aconteceu na sua infância. Só que aí, aí é a questão, né? Ela vai botar uma dose muito maior. Ela não teve, então agora eu vou dar demais. Aí acontece a demasia, né? Já que eu não tive, agora eu vou abraçar de uma forma que ninguém pega. É meu, eu seguro, é meu e... Só que isso também prejudica. Porque essa criança que está sendo super protegida hoje, amanhã ela vai fazer exatamente com... E se perpetua. Não vai parar. Vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. E aí, a mãe pode ter sido ferida na sua infância, que esse filho também. Porque a gente entende que o ser humano vai se frustrar em algum momento da vida. Ele precisa passar pelas frustrações, pelas tristezas, para crescer, para amadurecer como indivíduo. A vida não é só de coisas legais, né? E quando há superproteção, a gente impede que a criança vá passando pelas fases. E aí ela acaba achando que o mundo é um mundo de jujuba, um mundo onde não acontece nada de errado, porque eu tenho meu pai que me protege, eu tenho a minha mãe que me protege. E aí, quando ele se vê numa situação difícil, que ele não consegue se desvencilhar, aí pronto, ele esquece toda aquela superproteção que foi feita por conta do pai ou da mãe ou do cuidador, e aí ele vai começar com as suas crises existenciais. Por quê? Porque nele também foi criada uma ferida.
Alguém mais vai comentar? Em muitos casos, com essa superproteção, a gente acaba vendo muitos adultos inconsequentes, né? Porque a superproteção veio, as fases que tinham que ter sido passadas, que o que ele deveria ter aprendido, ele não conseguiu absorver, porque foi super protegido, e a gente vê muitos adultos feridos com essa crise de existência, sem saber para onde vai, o que faz, sem, na verdade, se conhecer, porque ele não teve essa oportunidade. As fases dele foram interrompidas. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado nessa superproteção. É justamente devido a isso. Com que tipo de adulto que você está formando? Não, Sim, deixa eu ver aqui que a Juliana saiu. Fala. Fala, Jaque. o interessante que eu estava até conversando com meu esposo, ele não não fez psicanálise, né? E a gente estava falando que essa geração de hoje é uma geração muito complicada, com muitos transtornos, com muito problema. E bem como a Ju falou, realmente são pessoas, crianças que passaram pelas fases, que não foram bem-sucedidas nas fases, acabaram trazendo alguns transtornos e passaram para os seus filhos, que agora são adolescentes e estão com os mesmos problemas, os mesmos transtornos. Então, isso é muito complicado, porque, imagina, são jovens hoje, que amanhã vão estar adultos, e aí cheio de marcas, cheio de traumas, que a gente não tem o que fazer para poder, né, ajudar do jeito que eles querem. Porque se a fase toda já foi passada, e muito deles agora, né, não, acha que a psicanálise é uma besteira, uma bobagem, né, não querem fazer análise. Eu me deparo muito com isso. Só que não, a gente tem que vir para o consultório para poder ser cuidado por nós, né, que somos profissionais. Isso é muito complicado. O que houve, Caju? Caiu. Eu acho que a internet dela oscilou, caiu, fechou a tela. Tá. Juliana, me faz um favor. Se caso a internet voltou aí para você, solicita para abrir a tela que eu autorizo aqui, porque o meu eu estou tentando não tá abrindo. A Júlia Lima. Aliás, gente, curtam a página da Júlia Lima Foto. Essa menina, ela tá me ensinando coisas fantásticas. É outra maravilhosa. Juliana, a Júlia, maravilhosa, Ela é né? demais. Tá gostando da consultoria dela? Muito! Nossa! Você que não sabe, deixa eu fazer um merchandising. Você que não sabe mexer no Instagram ou que precisa se atualizar para vir para o século XXI. Não, Entre em contato com a gente que a Júlia Lima Foto traz você para o século XXI. olha, Ela está fazendo consultoria de Instagram, está ensinando a gente, está ou não está? Tem que trazer ela aqui pra minha olha, casa. meu Instagram, meus seguidores aumentaram assim, números consideráveis depois que ela me deu a mentoria. Ó, É isso aí. nota 10. Eu Eu recomendo. Em menos de um mês, Entre em eu contato. atingi mais de 60 seguidores por causa da mentoria da Júlia. Gente, Eu vale fui a bem pena. mais. Tá vendo aí? Gente, eu sou mãe coruja, Não, a Júlia é maravilhosa. mas como profissional ela está maravilhosa e a gente precisa reconhecer e nisso eu vejo Deus. Então, Juliana, a Júlia está dizendo aqui, se você estiver online, sai do Instagram, entra de novo na live e pede solicitação para eu poder compartilhar. Se por último dos últimos casos você não conseguir entrar no Instagram, Ju, vai lá para o Facebook, entra na live, pede pelo Facebook, porque eu divido a tela com o Face e o Instagram para conversar com a Juliana aqui no Face e com vocês dois no Instagram, tá certo? É. Perfeito. Faz esse favor, Juliana. Voltando para esse ponto que nós estávamos falando sobre a dependência emocional materna, o excesso de cuidado, isso acontece sim, porque a mãe ela também passa por feridas emocionais e ela também passa por escolher esse filho ou esses filhos como o que a psicanálise chama de objeto de amor. Uhum. E aí, sendo saudável, não é um objeto de amor sexual, mas em alguns casos extremos, acontece da mãe se apaixonar pelo filho, o filho pela mãe, é uma loucura. Né? É um tema que quase não se debate, a questão do incesto, o incesto. E
esse relacionamento entre pai e filha, mãe e filho, entre irmãos. É o caso do Então, Édipo, isso né? é algo que é muito velado, muito velado nos debates sociais, mas que é uma realidade emocional. Essa mãe, de forma saudável, ela pode até não estar desejando um ato sexual em si com seu filho, mas de alguma forma ela se projeta e ela tem prazer nesse relacionamento. E aí cria nesse filho o que hoje é denominado de geração pequeno reizinho, né? São crianças que entendem que o mundo gira ao redor e que, como vocês bem citaram, ela não rompeu algumas fases de desenvolvimento emocional, não foi muito bem elaborado, e o reflexo disso é literalmente visto na personalidade. Espera aí só um minutinho. Não, tá aparecendo outra pessoa pedindo para entrar, mas também não comporta. Mas vamos lá. Esse ponto é muito importante a gente abrir a percepção de quem está assistindo a gente, porque imagina se existe uma ferida emocional que é o abandono instalado, onde a pessoa vivenciou uma ruptura em algum relacionamento, em algum modelo de relacionamento em algum instante. E nessa ruptura, ela precisa agora se agarrar a qualquer outro tipo de relacionamento, a qualquer outro tipo de objeto, ou a qualquer outro tipo de forma afetiva. Essa pessoa ela vai se lançar com muita força para tudo. E nisso a mãe não escapa. Ok, Letícia? Então, a maternidade dessa mulher, ela acaba ficando... A gente pode utilizar a expressão refém do abandono emocional, e por causa disso ela vai se apegar nesse filho. Vai amar demais, vai doar demais, vai super proteger, vai ter dificuldade de elaborar correções saudáveis. Né? O filho sempre é perfeito, o filho nunca faz nada errado, o filho nunca... ninguém pode falar nada com aquele filho, é o filho de ouro, ou com aquela filha. E é interessante que esses filhos, esse filho ou essa filha, eles não vivem as etapas emocionais de forma saudável, como vocês citaram, né? Precisa ter da angústia, lidar com problemas, aquela questão que a criança cai, rala o joelho. Deixa a criança levantar sozinha, sabe? Para ela aprender a se defender. Não, essas crianças, elas não passam esses processos. E aí, quando crescem, eles se tornam emocionalmente infantilizados. Olha só a sequela. Que foi o que vocês citaram sobre esse eco que se repete, se repete, se repete. E aí a Letícia perguntou aqui, a criança também tem uma dependência desse cuidado? Sim, Letícia, tem. Sim, com certeza. Porque imagina, vamos pegar um exemplo prático. Né? Vamos pegar um exemplo prático. Você tem lá um filho. De vez em quando eu escuto isso. Eu lido com muitas mulheres e de vez em quando eu arregalo o olho e falo, meu Deus! Eu tive uma época que eu pensava assim, gente, eu devo ser uma mãe muito estranha. A Júlia até riu. Porque a minha maternidade, no início, quando os meus filhos eram pequenos, hoje eu tenho um filho de 21 anos e uma menina de 17 para fazer 18 agora. Então, assim, eu já passei dos 15 tem um tempinho. Graças a Deus eu estou bem pra caramba. Mas eu me lembro dos meus filhos, tipo, mãe, vou para a escola, né? Vamos arrumar para a escola. E eu me lembro de colocar lá a roupa de escola, eles já se vestiam sozinhos, enfiavam o tênis, de vez em quando a meia não estava boa, e amarra o sapato, aquela coisa toda. E eu deixava, sabe? Amarra o tênis, amarra o sapato. E aí, quando eu chegava no grupo das mulheres, né, pra gente conversar, porque a mulher fala pra caramba, eu ouvia a fulana falar, não, eu dei comida na boca de ciclano. Não, mas eu amarro o tênis do meu filho. Não, mas eu ainda separo os legumes. E eu ficava olhando e às vezes eu perguntava assim, qual a idade dos seus filhos?
Porque, assim, os meus, com seus 8, 9 anos, já faziam isso aí, sabe? Eu não separo legume para ninguém. Olha a minha maternidade, gente. Eu não... O quarto é seu, você que arrume. Eu entro ali, eu dou o meu jeitinho de vez em quando, mas se ele é seu, é seu. Mas eu ouvi elas falando como se... Quando eu perguntava qual é a idade do seu filho. Ah, o meu filho tem 13. O meu filho tem 14 anos. Né? Teve uma vez que eu me lembro que alguém perguntou para mim assim, Tati, você já deixa o seu filho ir para Caxias? Né? Nós moramos num bairro há uns meia hora de carro de um grande centro. E eu falava assim, ele vai de ônibus. Eu lembro que uma vez eu falei, nossa, meu filho já vai até Bangu. Eu nem ia lá e ele já tinha ido e voltado de ônibus, que não é perto. E aquela mãe se assustou, ela regalou o olho. Não, o meu filho não vai do bairro que a gente está a Piabetá. Tipo assim, 20 minutinhos. A pé, 20 minutos. Super proteção. De carro é 5 minutos. E assim, eu não aguentei, gente. Nessa hora eu fiz uma perversãozinha liberada verbal. Porque ela citou, não, ele vai pro curso, eu levo. Ele não vai sozinho, eu levo. Eu espero. Quando ele sai, a gente vai pegar o ônibus, tem que descer em casa comigo. E eu fiquei parada olhando, a minha cabecinha fazendo assim. Isso já tem, sei lá, uns 10 anos isso, essa conversa. No final da fala, eu fui e falei assim, interessante. E quem tem mais dificuldade, ele ou você? Verdade. Só que assim, aquilo deu um estanque muito grande, deu foi um corte muito grande que eu fiz na fala dela. E ali eu percebi que eu acho que eu perdi a amizade, a oportunidade de ter uma amiga. Sabe? Mas é literalmente quem tem mais dificuldade? É o filho que não sabe ir? Ou essa mãe que tem essa dependência emocional e aí cerca esse filho de cuidados excessivos e essa criança ela não consegue abrir as asas, tomar suas próprias decisões. E a gente sabe que a sociedade é uma sociedade muito ativa, imperativa, e quando essa criança ela vai para a sociedade, dá problema. Geralmente eles têm uma emoção frágil, eles têm uma perspectiva de coletividade muito ruim, porque tudo tem que ser do jeito deles, da forma deles. E aí a gente vai vendo que cada vez mais os jovens estão adoecendo, os processos depressivos entre jovens estão aumentando, a porcentagem da exponencial é de 60% do índice de depressão, segundo os estudos recentes da Organização Mundial da Saúde, que daqui a 30 anos, pelo menos 60% da população mundial terá tido depressão, e daqui a 30 anos, esses indivíduos adultos são aqueles jovens dessa geração, dessa mãe que a Letícia citou. Olha só, né? Que criança nós estamos educando, porque uma mãe tem uma dependência emocional, uma mãe vive um abandono afetivo e ela sobrecarrega a educação dos filhos. Imagino que as mães superprotetoras devem estar me detestando agora, mas tudo bem. Psicanálise é isso, é corte. Né? Psicanálise é corte. E se essa Fala, mãe meninas. que não se percebeu hoje que ela é essa mãe super protetora, essa mãe que teve essa ferida, o ideal é ela buscar uma ajuda para que ela amanhã não venha ver esse ciclo vicioso, esse adulto com essa ferida também nos netos, porque automaticamente ela vai fazendo no filho. E o filho, por sua vez, vai fazendo nos netos e assim vai. Então, acaba se tornando um ciclo vicioso. Então, você que nesta noite, que você percebe que você tem esse problema de superproteção, que você tem essa ferida, busque ajuda. Busque ajuda para você ser curada e assim você poder curar o seu lar, assim você poder curar a sua casa. Porque isso é importante. Desde o momento que você reconhece que você precisa de ajuda, que você precisa melhorar em alguns pontos, nós, os psicanalistas, estamos aqui dispostos a te ajudar.
O que a Tati falou foi interessante, porque às vezes a mãe não consegue se desprender dessa super proteção, porque para ela, não proteger mais o filhinho vai ser o fim do mundo, né? Então, assim, ela vai estar criando filhos com emoções que ele, no futuro, não vai conseguir administrar essas emoções. É muito complicado, né? Podíamos fazer aí uma temática, grava aí, meninas. Maternidades feridas, filhos marcados. Oh, maravilha! Anota, eu não tenho nada para anotar. E aí eu quero aproveitar esse momento, anota aí, maternidade ferida, filhos marcados. Viu, Letícia? Com a sua contribuição, é uma temática que a gente pode debater um pouquinho. A Letícia falou aqui no Facebook, aprendendo muito aqui. Olha que importante, hein, gente? E ela comentou, essas mães não são desse mundo. Ficam fazendo a gente se sentir estranha. Letícia, você vê como eu me sinto estranha. Psicanalista, cristã e pensando dessa forma. E educo até hoje desse jeito. A Júlia está aqui assim, ó, verdade, verdade. Mas os filhos são herança do Senhor Verdade. E eles são como flecha na aljava do arqueiro. O que significa isso? Aquela flecha que o cara pega, estica e joga longe com a certeza de que ele sabe que foi ele que preparou a flecha e por isso ele vai alcançar o objetivo certo. Verdade. Sabe? Então é uma responsabilidade muito grande ser mãe, exercer uma maternidade ou até a paternidade. Na verdade, são as constituições básicas da nossa estrutura de psique. A forma com que nós elaboramos a maternidade e a paternidade dentro da gente, ela vai acabar dando base para a estrutura de como a nossa personalidade vai interagir com o mundo, como nós vamos sentir as vivências, como essas feridas vão se formar. As feridas, elas se formam, as feridas emocionais se formam na psique e na alma, quando as nossas bases foram abaladas. Algo muito impactante aconteceu. E aí, nesse impacto afetivo, uma distorção foi instalada e aí muda toda a trajetória da forma de ver e sentir. O Goiana, que é um outro amigo querido, colocou aqui no Facebook, tema forte. Então, Goiana e Lilian, vamos compartilhar uma live, vamos dividir esse tema. Eu estou só nas lives. Quero trazer um outro ponto. Me ajuda no horário. Me ajuda no horário, meninas, porque eu estou sem relógio aqui perto. 11h39. 11h39. Meu Deus! Já se foi 1h e 9 minutos. 1h. Muito bom. No Instagram, no máximo, acho que 1h30. Vamos então concluir aqui um ponto que eu acho muito importante. A gente sempre comenta que as feridas emocionais, elas modelam a nossa personalidade, as nossas emoções e também o nosso corpo. E elas também, vamos lá, repetindo, ó, as feridas emocionais, posso, Julia Lima? As feridas emocionais, elas acabam influenciando na nossa personalidade, nas nossas emoções, na forma com que nós convivemos e sentimos o universo e nas decisões dos nossos relacionamentos e comportamentos. E elas também influenciam na forma com que o nosso corpo é impactado. É muito comum a gente perceber que quem vivencia a ferida emocional do abandono acaba sendo, digamos assim, tendo mais facilidade de estar exposto a algumas doenças psicossomáticas. Eu sempre lembro que nem toda doença é culpa do emocional, porque o corpo se deteriora sozinho e por falta de cuidados. Mas, e por excesso de cuidados também. Mas, todas as vezes em que as nossas emoções estiverem com as feridas muito intensas, abertas, o corpo vai refletir numa doença física.
que hoje nós chamamos de psicossomática, que Freud chamava de histeria conversiva ou de, né, a dissociativa, e que a Bíblia vai chamar da angústia da alma ou daquela parte onde Provérbios diz que corrói os ossos. Né? A psicanálise só trata de coisa leve, light. Então a gente sabe, estudando um pouquinho e olhando com esse olhar mais amplo, eu costumo dizer que é bom abrir os olhos para poder estudar o ser humano, o corpo ele vai acabar sentindo o impacto disso. Esse é a ferida do abandono. E, geralmente, os indivíduos que têm feridas emocionais de abandono, eles vivem algumas enfermidades mais comuns. Por exemplo, a ferida emocional do abandono, ela provoca, muitas das vezes, o transtorno obsessivo compulsivo alimentar. A pessoa come demais. Não é? É isso aí. Verdade. Ela vai buscar compensar na alimentação para o corpo ficar mais redondo, para ele ser melhor aceito. Né, meninas? Por exemplo, quem já abraçou alguém magrelinho e quem já abraçou um gordinho, sabe a diferença. Né? O abraço do gordinho ele é mais assim, né? Mais fofinho. Mais fofinho, é mais quentinho. Mais aconchegante. Mais aconchegante. Quer dizer, imagina uma pessoa com uma ferida emocional do abandono, transformando esse corpo para ele ficar redondo, para ser aceito. Lembrando que existe o fator genético, onde algumas pessoas têm os ossos maiores, o corpo mais redondo. E aí eu não estou dizendo que os indivíduos que têm esse formato arredondado, todos têm ferida. Mas é comum alguém com a ferida emocional do abandono acabar fazendo com que o corpo gere esses arredondados para poder ser aceito. Vocês já pegaram algum caso assim? Não. Eu tô com um caso assim, no qual essa pessoa, ela tá sim com essa dificuldade, até mesmo porque ela precisa emagrecer, ela tá com dificuldade porque ela só come, devido a ela ter essa ferida emocional. Ela tem essa ferida do abandono, tanto que ela entra em relacionamentos meio complicados, aceita certos tipos de coisa, devido à ferida que ela tem. E no momento, ela mesma me relatou que ela está fazendo isso. Ela está descontando tudo na comida. Ela come compulsivamente, justamente devido à ferida na qual ela tem. E ela já está Isso é muito violento. dia. Então, assim, fica o alerta para você que está assistindo a gente ou que vai assistir a live depois. Não transforme as suas emoções, as suas dores em excessos alimentares. Seja ele o excesso do alimento ou o não alimentar. Porque tem gente que não come. E aí desenvolve outro transtorno. Eu não sei se é o Goiano ou a Lilian que está no Facebook. Perguntou assim, no programa Quilos Mortais, podemos perceber muito pessoas com essas características. Sim, sim, meu amigo. Sim, minha amiga. É literalmente a necessidade afetiva transformada em quilos. Ok? Um outro ponto, por exemplo, que a pessoa que vivencia uma ferida emocional do abandono desenvolve no corpo como somática é o problemas, como se diz, inflamatório nos nervos. Porque a tensão é tão grande para ser aceita que esses nervos contraem tanto que chega um momento que eles inflamam para se proteger. Olha que loucura. Muito difícil, né? Para a pessoa que vive isso, coitado. Sim. Porque são doenças que dói de verdade, né? Além de doer por dentro, acaba doendo por fora também, né? Sim. E aí precisa, literalmente, de ajuda de um profissional. Em alguns casos,
uma equipe profissional. Por exemplo, o psicólogo ou psicanalista, né? Eu sempre vou falar o psicanalista, vamos trazer base para a nossa profissão. E é por isso que nós estamos aqui falando para você que somos profissionais formadas, estruturadas, para poder ajudar nos desafios emocionais que você pode vencê-los. A gente só dá um apoio, uma ajuda, uma orientação. Mas sempre a decisão é do analisando. Verdade. E aí a gente vai percebendo que tudo isso acontece sem a pessoa se dar conta. E aí entra num ciclo muito grande, porque não é só sentir a dor afetiva. Cria transtornos de ansiedade. Alguém perguntou no início da live, e eu até lhe peço desculpas, que a pergunta subiu, eu acabei esquecendo de citar, sobre como sair da ansiedade, né? Que tem um transtorno da ansiedade. A ansiedade é uma temática muito comum nos dias de hoje. E aí é bom a gente ressaltar Perdão. Eu respondi uma pergunta dessa no meu Instagram, na live de quarta-feira, e eu postei lá as perguntas. Quando a gente terminar a live, vocês podem deixar perguntas para a gente responder nos stories ou nos comentários da live, tá certo? E é interessante a gente lembrar que a ansiedade, ela faz parte do ser humano. Graças a Deus somos ansiosos, porque faz a gente se mexer. Ok? O problema é quando isso vira um descontrole. E é o que a gente está conversando. O que está ocasionando o descontrole? Será que é a emoção? Será que é a ferida? Será que é o hábito? Será que é o ciclo que a pessoa aprende a viver daquele jeito, naquele ritmo, não quer sair daquilo, não quer abrir mão, quer fazer tudo, quer correr sempre, quer cuidar de todo mundo, quer dar conta de tudo, quer correr, e quando a gente pergunta está correndo para onde, não sabe para onde está indo. Está correndo de quem? Também não sabe. Ah, eu estou correndo para não sabe. E aí, a ansiedade, ela faz parte do ser humano e é bom que a gente tenha. Mas, como eu sempre digo, o adoecimento da alma, da psique, acontece por causa das intensidades das repetições. Hoje existem tratamentos médicos, medicamentos, para controlar a ansiedade excessiva. Porém, eu sempre vou indicar terapia. Terapia psicanalítica, a massoterapia, mudança de qualidade de vida, mudança de alimentação. Existem exercícios de respiração, exercício mental, mas tudo isso só vai funcionar se você se der conta. Quando a gente se dá conta dos excessos da nossa vida, e a gente vai precisar começar a separar. Isso aqui mantém, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu quero, mas não posso. Isso daqui é de fulano, isso daqui não é meu. E aí a gente começa a pontuar a quais emoções eu dou mais vazão, mais importância, e quais emoções eu não preciso permanecer na minha vida. Então, assim, para o transtorno de ansiedade, é mudança de vida e análise. Tá? Eu não queria encerrar essa live sem responder essa pessoa, que acho que ela colocou 3 ou 4 vezes, e eu acabei não... Meu chat parou aqui. Tá travado, tá tudo travado aqui, meu. É alguma coisa na internet, não sei o que é. Depois que a Ju saiu, deu pane. Já vai dar meia-noite, eu acho, né? 0 horas, quase. Podemos estar encerrando? Muito rápido. Sim. Passa Então, muito a gente vai até rápido. amanhã. E a próxima live é quando? Eu continuo falando. Vamos lá, vamos marcar, vamos manter esse horário de 10h30 da noite? Vamos conversar sobre o horário. Sim, sim. Vamos alinhar melhor tudo isso. Nós estamos fazendo aqui uns testes de público, tá certo? A Juliana está aqui no Facebook, botou assim, a minha net caiu. Olha, Ju, a gente sentiu sua falta, mas caiu, claro, mas acontece. E com certeza as contribuições que você fez foi muito bacana, muito, muito importantes mesmo. Ela, estou acompanhando vocês, então show, Ju. Vamos fazer assim, vamos conversar, vamos alinhar melhor esses horários, vamos ver se a gente mantém o 10h30 da noite, se não mantém, se vai mudar. Vamos alinhar melhor.
para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas. Perfeito. Tá? E aí eu vou fazer como a gente tem feito. Vou dar o espaço para vocês agradecerem e encerrarem, depois eu encerro e mando um beijo para a Ju. Aqui no Facebook tem gente agradecendo pelo show de conhecimento, agradecendo pelo profissionalismo de vocês, dizendo como que é importante uma troca como essa e incentivando para que a gente não pare. Ai, que bom. Fiquem à vontade. Pessoal, boa noite. Muito obrigada mesmo por vocês estarem disponibilizando um tempinho de vocês para estarem aqui com a gente. Isso tem sido muito valioso. É muito importante contar com a colaboração de vocês. E divulguem a live, envia para os amigos, envia para o pessoal que vocês conhecem, para aquele que você acha que tem necessidade, que precisa ouvir o que aqui nós estamos debatendo, o que aqui nós estamos nos ajustando. Então, assim, compartilhe. Nos segue lá no Instagram. Meu Instagram é o @LucianaNascimento Psicanalista. E assim, é um prazer enorme estar aqui com vocês, compartilhando os nossos conhecimentos e aprendendo, porque aqui a gente também aprende. Fiquem com Deus, tenham uma boa noite. Eu quero agradecer também. É muito bom estar com vocês, responder as perguntas. E, como a Luciana falou, aprender também, porque com a Tati a gente sempre aprende, né? Sempre sai uma coisa nova. Então, assim, compartilhe essa live, envie para os amigos e já compartilhe a próxima live, que eu não sei quando que a Tati vai falar daqui a pouquinho, mas quando ela falar, já fica ligadinho e chama mais gente para poder assistir, porque é muito bom, muito conhecimento e a gente pode ajudar outras pessoas, tá? Me segue lá no Instagram. Meu Instagram é Jaqueline Reis, psicanalista, tá bom? Também estou atendendo no Centro Social, aqui em Saracuruna, no ITL, em Piabetá, atendo também em Mantiqueira. Estão querendo fazer análise comigo, é só me chamar. Show! Também quero aqui aproveitar falar da Juliana, que a net caiu, não conseguiu retornar. É verdade. Mas ela está aqui no Facebook, mandando um monte de coraçãozinho, um monte de nossa, tava demais, eu estou acompanhando aqui no Face. E aí eu quero falar para você que está acompanhando a gente também, curtir, compartilhar lá a página da Juliana no Instagram, _Juliana Souza. Acertei, Ju? Porque são profissionais em excelência e que amam o que fazem. E que estão dispostas a estar contribuindo bem na sua vida, acreditando na transformação de vidas. E é nisso que eu acredito. É por isso que o nome da nossa instituição é Instituto Transformar Lives. Eu acredito na transformação de vida, eu acredito que a gente pode aprender a se superar a cada dia, acredito em que as prisões que foram colocadas na nossa mente, na nossa alma, nada mais são do que processos em que a gente pode e precisa aprender a fazer uma nova leitura e transformar tudo isso em algo muito melhor. Como eu costumo dizer, graças a Deus eu já não sou como era. E graças a Deus eu sei que eu posso ser melhor cada dia. E para mim, estar com pessoas como vocês que estão aqui dividindo a live, com alunos que nos acompanham no Instituto, tem gente que nos conhece há mais de 10 anos, né, Goiânia? E com muito carinho nos apoia sempre, que tem visto o nosso crescimento, que tem visto o que o ITL Instituto tem proporcionado nas vidas. E aí, eu acredito tanto, que foi Deus quem nos deu essa condição de abençoar, que eu não consigo reter para mim, eu preciso passar para você. E aí você que está online, que está nos conhecendo agora, visita as nossas páginas, a página do ITL Instituto, está lá na minha bio, lá no Instagram, bem em cima. No final dessa live, a gente vai tirar um print. Será que eu consigo hoje, Ju? Meninas, tenta tirar um print, depois eu dou um jeito de colocar a foto da Juliana. Eu sou muito enrolada para essas coisas. E aí? E aí, a gente vai estar sempre falando sobre saúde mental, saúde emocional. Vamos falar sobre as 5 feridas, depois a gente vai para uma sequência. Mas já convidando você a conhecer os nossos projetos, nosso atendimento.
e convidando você para já preparar o coração para um grande encontro. Olha, isso está ardendo dentro do meu coração. Um grande encontro para nós falarmos de equilíbrio emocional e espiritualidade. E aí, eu acredito que você precisa fazer parte, porque nesse dia, coisas fantásticas acontecerão e a sua vida será Verdade. livre de prisões que há muito tempo roubam a sua energia e você com certeza vai encontrar uma paz muito além do seu entendimento. Então segue a gente, continue nas redes, compartilhe as lives, compartilhe as nossas postagens, comenta lá nos stories, porque é importante, porque eu creio que assim como a minha vida é um agente de transformação, a sua vida também pode transformar alguém, certo? Como minha filha diz, se eu não pregar no final, não sou eu. Não é a Tati. Vocês estão prontas aí para tirar o print? Vamos fazer o Sim. sorriso, carão do print? Depois eu dou um jeito de colocar a Juliana lá no cantinho, tá, Ju? Quem vai tirar o print? Vou tirar. 1, 2, 3 e vai? Foi. Foi. A gente vai estar colocando esse print nos nossos stories e logo depois uma perguntinha para você falar se gostou da live. É só você clicar no Instagram, vai ter a caixinha, você clica nela e escreve se gostou, se não gostou, deixa uma pergunta. Isso ajuda muito a gente a poder entender se nós estamos alcançando o nosso objetivo, que é transformar a sua vida, tá certo? Juliana, meu amor, muito obrigada. Letícia saiu aqui do Face, mas acompanhou a gente até o finalzinho. E eu espero, vamos alinhar o dia certinho e a gente continua com a live com o projeto. Tá certo? Tá certo. Fique com Deus. Vou estar Tchauzinho. encerrando, hein, pessoal? Tchau, Tchau, tchau. gente. Um beijo, um Beijo. abraço a todos, tá? Abraço a todos. Vai, Juju, fecha aí. Pessoal do Face, teve gente pedindo aqui no finalzinho, ó. Não tá indo, não? Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que a minha tela travou, hein? Eu acho que é para continuar essa live.